Olá, amigos da TV Cidade, estamos hoje com mais um Cidade Aberta. Senair Gomes da Silva, nosso maior comunicador dessa televisão aqui, com certeza pelos seus conhecimentos, não só passados, como os presentes e também como futuro. Só a nossa bola de cristal funciona, né, Senair? O que eu vou dizer lá em casa? Uma satisfação trocar de cadeira, agora o Gracil do lado de lá e eu do lado de cá. E é sempre bom a gente poder trocar essas informações e conversar quem nos acompanha. Por favor, nos critiquem também, que a gente está aqui para aprender. Eu ontem, olha incrível, ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa que participou da central de compras. Um abraço para minha amiga Jussara. Supermercados? Quando eu tinha o supermercado. E ela disse: Senair, foi o período, aqueles 3, 4 anos que eu fiquei como presidente, mas eu fiquei só como presidente, porque todo mundo participava, todo mundo conversava. Todo final de mês a gente fazia uma festa e toda segunda-feira uma reunião de trabalho. E essa pessoa, ela disse, o aprendizado foi para a vida. Troca de experiência. Troca de experiência, a gente trazia inclusive palestrantes. A primeira vez que eu fiz um cursinho de chefia e liderança, e o pessoal fez junto. Bodegueiro, tu imagina o cara que só tinha trabalhado de açougueiro. E ele tem a oportunidade de... E ela me lembrou de tantas coisas. Coisa boa, né? Como isso faz bem para a pessoa. Claro. Ela lembrou tantas coisas, tantas indiadas que a gente fez juntos, a equipe toda. Nós chegamos a 120 associados numa central de compra. Isso lá em 84. Que conhecimento. Então ela disse que foi o período mais rico de aprendizado. Ela perdeu o marido agora faz 5, 6 anos. E ela disse o que a gente valorizava. Bom, toda segunda-feira estava cheio o ambiente, então, não faltava ninguém, porque cada um ia buscar as suas informações. E para mim, mais enriquecedor ainda, que quando você te coloca na posição de liderança, você é responsável, você busca a melhoria contínua. Busca foco, né? Busca, e a gente precisa levar para as pessoas, porque eu não sabia a definição de liderança. E aí, lá pelas tantas, um dia falava em liderança, eu perguntei para a professora, mas o que é essa tal da liderança? E ela me respondeu, líder é todo aquele que tem alguém que o segue. Bem simples, né? E eu comecei a rir, mas então aqui temos alguns seguidores. Com certeza. Que bom. Mas a gente tem que ser responsável. E a gente hoje essas experiências que a gente teve no passado, né? É verdade. É uma soma, né? E essa soma, na SIC de Farroupilha, a mesma coisa, a gente sentava lá com uns 10 conselheiros, 9 da diretoria, e sempre com a mesma possibilidade de alguém surgir com uma proposta. Eu acho que não a gente se colocar acima de qualquer coisa e achar que os outros ninguém sabe nada, bem ao contrário. Nunca dá certo isso, né? A gente precisa estar sempre aprendendo. Então aqui para mim também é um aprendizado. Sabes que eu lancei uma semente, assim, parece que vai evoluir, para mais para 2 candidatos no mínimo, né? Esse é um conselho de administração da cidade, onde teria entidades representativas e pessoas com conhecimento, que nem tu, por exemplo, né? Para debater o que a sociedade precisa nesse momento, né? Qual é a maior ansiedade que nós estamos enfrentando, né? Se eu pudesse dar uma sugestão para todos os farroupilenses neste momento, que estamos iniciando. As feridas não começaram a ser apertadas ainda, porque isso é uma questão de campanha. Claro. Então, se eu pudesse dar um conselho para todo, a gente não dá conselho, uma sugestão para todo farroupilense. A partir do momento que encerrou as urnas, declararam o vencedor, esqueçam quem ganhou e quem perdeu. Em quem você votou para prefeito. Este vai ser o meu prefeito por 4 anos. Que é o de todos, né? Depois. Só que nós, brasileiros, todos os lugares que eu passei, não é assim. Você fica torcendo contra. Você está torcendo contra você mesmo. Claro. Então, eu acho que se cada um de nós, não só torcer, mas ver o que cada um de nós pode fazer para a nossa cidade. Contribuir. Se ele for bem e for reeleito, paciência. Mas nós temos a outra campanha para, se ele não foi bem, corrigir o rumo. Então, essa ideia que alguém me falou, acho que foi você mesmo que me falou, sobre esse conselho, eu sempre pensei que Farroupilha precisa urgentemente de um planejamento estratégico de 10, 15 anos. Um plano de cidade e não de governo. Isso aí, precisa, né? O problema é que o próprio Bolsonaro agora decepciona quando ele muda o Bolsa Família para o
Brasil não sei o quê, mas para que isso, mudar o nome de uma coisa que não precisa trocar o nome. Não precisa. O que me chamou a atenção foi que o valor vai ser mais alto, mas não precisa trocar o nome. Pode ser o Bolsa Família com Renda Brasil. Renda é outra coisa. Renda é trabalho. É do trabalho. O que ele deverá fazer durante os 4 anos e que eu estou na expectativa é a liberação do trabalho a partir dos 14 anos. Que isso eu venho brigando a vida toda. Isso é importante. Eu comecei a trabalhar com muito menos de 14 anos. Por obrigação. Nossa geração toda ela, né? Toda ela. Então, quem está nos assistindo que tem já os cabelinhos brancos, passou dos 40, chegou nos 50, sabe o quanto foi importante ter iniciado mais cedo. Claro. Não esperar em algumas atividades os 18 anos. Com 14 anos hoje, o pessoal é muito mais preparado do que a gente quando tinha disparado, 16, 17. Né? Inteligência, inclusive. Então, eu acho que é podar, vamos dizer assim, as qualidades, o incentivo. Porque um rapaz com 14 anos, eu chamo rapaz, ou uma moça com 14 anos, às vezes ele está mais preparado do que um com 21, 22. Claro. Depende das oportunidades que ele recebeu na vida. Depende de onde ele veio. Meio familiar dele, né? Porque às vezes o cara fica pensando, mas coitadinho, ele nasceu na pobreza. Eles não sabem o que é pobreza. E não é essa a desculpa. O que eu sempre critiquei foi a falta de oportunidades. Não é cota. Tu te lembra quando tu teve o primeiro sapato? Olha, eu devia ter, que eu andei com um chinelo que o vizinho fazia, não, era uma sandália, pneu com aquele couro curtido, que a gente ia no curtidor e comprava aquelas tiras que sobrava. A gente tinha que passar sebo da ovelha, né? Claro. Para amaciar. Pra continuar. E guardar na sombra, deixasse no sol, tu não calçava, tu cortava o pé. Eu acho que sapato mesmo quando eu fui pro Colégio dos Padres, eu tinha 14 anos. Eu com 15. E eu demorei a adaptar. Imagina. Aquele calcanhar que a sandália não tinha, mas o tamanho que eu usei mais. Também machucava os pés. Tamanho que eu não tive. E quando pisava numa pedra, tudo morro, e tu levava um bate-bunda, como se chama, era complicado. Dentro disso que nós começamos agora a falar, existe mais pela esquerda, lógico, né? Que o Bolsonaro continua fazendo muita política e pouco desenvolvimento a nível das empresas. Na infraestrutura a gente sabe os benefícios que está tendo, né? Como nunca antes nessa história, talvez só na época militar, que foi um grande... Eu te pergunto, o ano passado, 2019, é o primeiro ano de governo. Sim. A gente considera em qualquer nível, estadual, municipal e federal, a gente o ano do conhecimento, de arrumar a casa, de dar um norte para o seu governo. Certo? O primeiro ano é assim. O primeiro ano do Bolsonaro não foi ruim. Não. Se tu comparar com os últimos 20, a nível de país, vamos botar assim, macroeconomicamente falando, macro país, foi melhor do que estava acontecendo. A esperança renovou, né? Renovou a esperança, fecharam-se algumas torneiras, então as coisas começaram... Principalmente do roubo, né? Da corrupção. Então isso para mim foi o primeiro. Taxa de juros começou a baixar, as empresas quando começaram, 2019 não foi pior que 2018. Não. Economicamente falando. Quando as empresas começaram, fique em casa. Veio a pandemia. Sem produção. Veio a pandemia a partir de fevereiro. Que o presidente não queria, né? Por isso. Então, quando eu disse, num comentário que eu fiz para a rádio, que eu disse que, para mim, a receita que funciona para qualquer coisa, e que é milenar e funciona, se chama trabalho. É a melhor receita que eu conheço. Para todos os males. E aí fui criticado por isso, recebi um recado direto, né? E eu não retiro uma vírgula, e repeti aqui na TV. Sim, mais de uma vez. Eu acho que o que faltou para nós foi encarar de frente esse problema. Nós encaramos tantos problemas já no Brasil, secas no Rio Grande do Sul, o Rigoto, enchentes com outro governo, não sei mais o que, com outro. Quer dizer, cada governo teve a sua desculpa aqui no Rio Grande do Sul. A própria gripe do NA, H1N1. H1N1. Então, se nós passamos por isso, é o único país do mundo que ficou mais de 200 dias sem as escolas. Os outros países todos voltaram ao normal. Agora, estamos numa briga ainda, tem gente ainda mandando ficar em casa. Agora, para a eleição, não. Para a eleição, o senhor pode sair de casa, não vai ter problema. Votar normal, você pode com horário votar, estendido. Né, não vai ter problema. Horário estendido. O comércio devia ter feito isso desde o começo, né?
O comércio fechou as portas, restaurante fecharam as portas. Gente, mas se a gente sabe como fazer, libera, entra 30 pessoas, libera. As pessoas aprenderam a esperar. Sim. Que nem eu falo assim, meu irmão tem a lancheria em Caxias, no sábado ele faz 3 rodadas. Desde o início, ele nunca fechou, porque é beira de estrada. Ele nunca fechou. Ele continuou, que nem ele disse, eu tenho a mesma média do ano passado, melhorou ainda mais. Olha só, porque outros estão fechados. Outros estão fechados. Então ele disse, melhorou ainda mais a minha rentabilidade durante esse ano. Agora, quem consegue segurar, eu pergunto, quem consegue segurar o brasileiro a partir de agora? Estão vendo que o bicho, graças a Deus, o bicho não é tão feio. Tá mais graças a Deus, é só a gente tomar cuidado. Claro. Eu estava escutando um médico ontem, através de um vídeo, foi gravado pela Jovem Pan. Se alguém tiver curiosidade, a Jovem Pan gravou com, eu não lembro, Alexandro, não sei das quantas, é um médico, infectologista. E ele falando sobre o que fizeram da pandemia, ele é meio revoltado. Ele diz que está tudo errado, os protocolos estão errados, tudo errado. E ele fala, qual é, vamos dizer assim, 90 e tantos por cento das mortes acima dos 75. Lógico. Crianças que efetivamente pela Covid, nada. Então por que não vai para a escola? Por que não, se não estão morrendo? Se você olhar, é só analisar a faixa etária. Exatamente. Das maiores mortes. Então, a força de trabalho desse país que ficou parada, isso é um prejuízo irreparável. Difícil agora, de recuperar. qual é o resultado disso tudo? E agora eu vou voltar para a questão que tu falou do desenvolvimento econômico. A gente falava aqui que se o Brasil crescesse 7%, 8%, a gente passaria vergonha. Porque o que aconteceu nos últimos anos? Você deu muito dinheiro via BNDES para os campeões nacionais. Só os maiores. Né? 5 das empresas ali tomavam os recursos. E os outros países, né? Sim, a aplicação fora daqui então é uma grandeza. Bom, mas no Brasil, os pequenos ficaram desassistidos. A partir de 2014, a nossa economia começou ladeira abaixo. E não teve quem socorresse as empresas menores. Essa é a verdade. Sim. Desemprego bateu recorde. E é por isso que a Dilma caiu, porque a economia não segurou ela. Exato. Aí o que acontece? As nossas empresas estão sucateadas, as matérias-primas, os fornos foram desligados agora. Começa a faltar matéria-prima. Está faltando hoje no mercado, só para dar um exemplo, eu fui hoje tentar comprar uma chapa de ferro, a chapa metálica, bitola 475 xadrez, que se usa no piso das carretas. Eu queria uma chapa só para completar. Não consegui em lugar nenhum, não existe. Uma peça para arrumar o balão de uma carreta, uma peça. Tem 10 aqui na volta que vende, nenhum tinha. Aí tu liga para a fábrica, estamos sem matéria-prima. Hoje. Então, o momento é preocupante. Temos demanda, muita demanda. Caminhões estão sendo prometidos para entrega a partir de março, abril do próximo ano. Antes não entregam caminhões, encomenda de agora, encomenda para receber daqui 6 meses. Implementos rodoviários, é o mínimo 5 meses para entrega, os pedidos de agora. Então a pergunta, chega a matéria-prima para que se cumpram esses prazos, ou nós vamos parar de transportar porque não temos veículos nem implementos rodoviários? Essa é a questão. E a fabricação, vai ter matéria-prima? O setor agrícola, que está indo tão bem, obrigado. Nós temos máquinas agrícolas na fábrica pela metade, porque os componentes eletrônicos, porque hoje as máquinas até falam. Sim, tem. Essas máquinas agrícolas. Totalmente computarizadas. Elas são autônomas ou semi-autônomas, e os componentes vêm da Índia e não estão chegando. Olha só. Não estão chegando componentes. E o pior, uma grande parte desses componentes, que foi tudo terceirizado para a Índia, para a China fabricar, principalmente para a China. Uma grande parte desses componentes nessa indústria de ponta, vamos chamar assim, não estão chegando. Olha aí. A China não está entregando. Porque a matéria-prima para isso, e aí a gente vai entrar na questão da Amazônia, né? Essas matérias-primas não estão chegando. E se o Bolsonaro fizer o que está prometendo, cercar a Amazônia e passar ela limpo, se ele fizer isso, ele tem meu voto. Com convicção. Não como foi no passado, que eu fiquei triste e botei luto.
porque tinha que escolher entre ele e o Haddad. Já não tinha como. Né? Agora, na próxima, se ele fizer isso, cercar a Amazônia, passar a limpo, saber o que está acontecendo, porque segundo o general Leste, que eu estava lendo para ti, com 100 mil ONGs dentro da Amazônia, Durval, Nery, isso tem que acabar, gente. Já existem projetos, e é por isso essa campanha contra o governo brasileiro, contra o Brasil. Campanha mundial, né? Campanha mundial. Que eles querem um território independente do Brasil, Amazônia, que é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo são os oceanos. Ah, que bom, né? São os oceanos. Qual a reserva florestal da Europa? Nenhuma. Qual a reserva florestal do Canadá e outros países? Agora, comparado com o Brasil, sim. E aqui na América, qual é outro país que tem tanta reserva como nós temos? A nossa independência realmente seria nós tomar conta da Amazônia e pegar essa matéria-prima e transformar em produto final também, em riqueza. Porque a riqueza está embaixo da floresta amazônica. Agora, quem está explorando? A Steel, a Samarco, a outra. Cara, e aí entra o poderio internacional. Sim. Os Rothschilds, que são donos de Babilônias no mundo todo, que os Rockefeller, que esse Soros é apenas um laranja. Sim, é um deles, né? Amazônia e o seu nióbio. O Bolsonaro falava tanto na campanha do nióbio, né? E é um compromisso dele agora, que nem tu disse, né? 98% das jazidas estão em território nacional. Do mundo. Do mundo. E olha o que é. Bom, eu anotei aqui, são algumas... nióbio, está aqui anotado. Eu anotei para não esquecer. 110 mil toneladas. Sabe o que é isso? 110 mil toneladas em 2019. Fora o que a gente não sabe. Sim. Porque é um mundo sem controle. É um tráfico internacional isso aí, né? E assim, pedras preciosas, inclusive. Ouro. Manganês. Tem um trecho que esse general fala. Ele diz assim, os Rothschilds são donos de quase 50% de todas as indústrias, bancos e empresas do mundo. Sabe o que é isso? O poder dessa gente? No Brasil são donos das operadoras de telefonia, tá? E exploram os nossos recursos naturais, como ferro, alumínio, manganês, calcário, pedras, nióbio, ouro e diamantes. É pouco? Eles são donos da CSN e de mais 120 empresas estatais que foram privatizadas pelo governo do PSDB, ou seja, Fernando Henrique Cardoso. Os Rothschilds são donos também da Samarco, a mesma mineradora que causou os estragos de Mariana, né? E eles fazem essa Samarco usa a Lei Candir para fazer as suas tramóias para não pagar impostos. Então, depois vem, que aqui é mais para produção de arroz, né? Além dos minerais, naquela região ali, nós tinha no Amapá. No Amapá foram os minerais que foram levados pelo filho do ex-presidente americano, que tem uma empresa muito grande. Mas ali foi demarcado na reserva Raposa, Terra do Sol. São alguns 1000 hectares que estavam arrendadas pelos índios aos produtores de arroz. Isso produziam toneladas de arroz. Daqui a pouco o seu Lula disse, não, um canetaço, isso aqui nós vamos demarcar que é terra indígena. Sabe o que tem lá em cima agora? Exploradores de minérios. Estão tirando, ninguém está plantando arroz, ninguém está plantando nada. E você vê índios saindo de L200, saindo de Toyota, relógios especiais, né? Bonito. Então a gente vê. Eu recebi um vídeo onde ele começa a entrevista, a primeira coisa que ele faz é bota o braço para trás, daí ele pega um iPhone de braço. E você ouve cacique falando inglês, falando francês. Isso aí. Então eu te diria assim, isso é triste para nós. É a nossa independência, né? Se tomar a Amazônia. Ainda bem que o general Mourão está fixando residência lá. Está indo em campo, né? Tá no meio do mato. Eu vi mais de uma vez. A oposição mostrou ele de avião, né? Lá de cima. Mas eu vi ele em tropas movimentando a Amazônia, que ele já foi comandante lá. Já foi comandante. Esse general que eu falo ali, o Nery, ele viveu lá bastante tempo.
Então, claro, até hoje, o que o militar fazia, todo mundo sentava o pau, falava contra, porque militar era a escória da sociedade brasileira. Eu quero esquecer o que o PT fez de errado e quero convidar todos os meus amigos, já estou convidando, esqueçam o PT, esqueçam o que fizeram de errado e vamos pensar no que nós podemos ajudar para fazer as coisas certas. O passado não se apaga. Né? O estrago que o PT fez, eu sempre disse aqui, que nem em 100 anos nós vamos recuperar, culturalmente falando e economicamente. Então, esqueçam tudo isso, porque quanto mais a gente lembra, pior fica. Vamos começar a pensar no que nós podemos contribuir para um país melhor e que não aconteça o que aconteceu antes. Sim. Que não se dê oportunidade. Eu ouvi, e eu acho que muitos dos nossos telespectadores ouviram, o que falou Fernando Henrique, no dia 28, na segunda-feira, no Roda Viva, da TV Cultura. Teve pouca audiência, né? Pouca audiência, eu fui um que desliguei. Eu às vezes assisto. Mas ele, assim, ele foi tão cafajeste, desculpa a expressão, eu tenho que respeitar, porque é um ex-presidente. É um ex-presidente. Mas ele foi tão cafajeste, cara de pau nas afirmações que ele fez, que é de embrulhar o estômago. Sim. Quem conhece, eu li o livro que ele escreveu, eu não lembro o título do livro, mas é bem... que é a vida dele dentro do governo, né? A história que eu vivi, mas tem qualquer outra coisa. Ele procura olhar o período dele olhando de fora, só que ele não consegue, e a gente percebe isso. Só que a gente sabe como aconteceram as coisas, e dá para traçar um paralelo entre o que ele diz e o que ele fez. E agora ele vem dizer que se exigirem, que for necessário, uma ampla frente na próxima eleição, ele coloca o nome à disposição. Vá dormir, né? Então, assim, essas empresas que ele privatizou e até hoje não foram explicadas, porque... A Vale é o maior exemplo. Né? Quem deu sequência ao governo dele foi o Lula, que é o bruxo dele, Foro de São Paulo. Vocês acham que o Lula teria condições de arquitetar isso aí? Não, claro foi não. Arquitetado pelo Fernando Henrique. Mas então, vamos esquecer os estragos e vamos tirar lições disso. Lições de como não fazer. De como não fazer. Vamos tirar lições. Vamos olhar para o nosso país, que tem um potencial enorme. Falando em obras, que falam que o governo isso e aquilo. Além das obras que estão sendo entregues, que tinham sido começadas e duravam 10, 15 anos, nunca terminavam, por causa dos aditivos, que começava em 5 e terminava em 50, ele está conseguindo terminar e entregar, inclusive, com antecedência. Isso, para mim, já é um bom indício. Se esse porto do Arroio do Sal sair do aeroporto de Vila Oliva, para a nossa região, são duas obras que, para mim, justificam 4 anos de governo federal. Que nem em 40 nós não ganhamos isso. Ou mais. Ou mais. A terminar a 116, aqui na parte Ponte sul. do Guaíba está... Ponte do Guaíba está terminando. Então, são obras que, agora, todo o Nordeste, da Bahia até o final, vai ter esta rodovia, a Ferrovia do Sol. Também. É um projeto antiguíssimo, né? Sim, nos próximos 3 anos há uma previsão e já com o orçamento sendo elaborado e já com parceria sendo... já está em andamento. Já está em andamento esse projeto. Vocês já imaginaram um trem de alta velocidade, super moderno, fazendo todo o litoral? E ligando ao centro de cada estado com outras ferrovias que estão abandonadas. Elas existem. Turismo e carga, os dois. Esse porto de Pecém, que tem ao lado de Fortaleza, eu só não fui visitar por falta de tempo, mas eu queria ter ido, porque o porto em si de Fortaleza, quando eu estava lá, chegou um navio com 3.000 europeus para visitar a cidade. Eles visitam durante o dia, à noite eles embarcam no navio e vão para outra capital, fazem todo o Nordeste. Eu fui lá em 16, final de 16. Todas as cargas que subiram, todos os contêineres que subiram, pela nossa costa para ser descarregado em Fortaleza, tiveram que esperar só no outro dia que o navio de carga encostou, porque não cabia os 2 navios. Olha só. No porto de Fortaleza. Esse de Pecém é para cargas e passageiros. E aí faltava o quê? 20 quilômetros da rodovia. Ninguém botava a mão nessa rodovia. O porto pronto, a necessidade urgente e o governo do estado do Ceará jogava para o federal para o estado e a coisa continua andando. Quer dizer,
Tu gasta 2 balaios de dinheiro e aí faltava um punhado, não terminava. Estava lá 23 quilômetros, se eu não me engano. Que vergonha, né? Então, os desmandos que aconteceram, onde estava a nossa oposição? Isso é papel da oposição não deixar acontecer. Com certeza. Onde estava a nossa oposição? Comprado. Como é que agora tem oposição? A oposição é para isso. Não é para cavocar. Eu tinha elencado, recebi, e acrescentei mais alguma coisa, tudo o que tentaram fazer para derrubar o Bolsonaro até hoje. Sim. É uma lista É longa. longa. Não tentem derrubar o Bolsonaro. Tentem ajudar o Brasil. Para a esquerda é difícil, né? Com a esquerda é muito difícil. Só que nós temos que estar vigilante, porque se a esquerda tomar o poder de novo, pode assinar uma nova nacionalidade. Você não pode mais chamar brasileiro, até porque a nossa bandeira é a primeira a assumir. Vocês viram isso? Não é novidade nenhuma. A bandeira vermelha já andava por aí. Total. A Argentina, hoje ainda um amigo meu me telefonou e falando de outras coisas, ele disse, Senair, a partir de quando a Argentina vai passar a ser uma nova Venezuela? Isso já é? Já é. O que é a pobreza hoje na Argentina? Sim. E qual é a possibilidade, mesmo que tenha uma agricultura muito forte, mas qual é a possibilidade da Argentina dar a volta? Qual é a indústria que vai querer investir na Argentina? Saindo de lá, né? Bem ao contrário. Pena, o Brasil, neste momento, está recebendo investimentos. O Brasil, nesse momento, eu estava lendo sobre aquela SPUR, que é uma agência que dá a nota para as economias do mundo. Não sei o que, SPUR são 2 nomes. O Brasil está com mais de 100 pontos. Olha só. Quer dizer, aconselhável para investimentos. Então nós vamos ter dinheiro de fora para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Então essa é a minha esperança. E um dado importante que eu vi hoje, governo do PT, no último, né, prejuízo de 40 bilhões das empresas estatais. E no Bolsonaro, 140 bi de lucro. Então são 180 bilhões que não foi pro ralo, né? É muito dinheiro, né? Eu acho o país é muito grande, né? Nós, brasileiros, que queremos um país independente, democrático, porque não vem com essa conversa de cidadania e democracia e fazer o que estão fazendo, o que sempre fizeram. Não vem com esse papo. Você vai enganar bobo. Nós queremos um país independente, com democracia. Nós precisamos ficar atentos, e as redes sociais, mais uma vez eu reforço isso, as redes sociais só tem besteira, não. Eu recebo muitas coisas, muito material que eu vou conferir, e esse que eu recebi sobre essa terça livre aqui, sobre essa questão da Amazônia, eu fui pesquisar. E tem outras fontes. Claro, muitas. Outras fontes. Não precisa eu segui a Terça Livre e nem eu não sei. Terça Livre é de direita, é um que saiu do país, inclusive, agora, né? Eles são tem o Portal do Norte também, que é no Tocantins, que eles têm, eu peguei pelo Google, Polêmica Paraná, que é justamente o que eles falam sobre essa ferrovia. E o pessoal de lá do Nordeste, onde essa ferrovia vai servir como... Olha o crescimento que vai ter o turismo do Nordeste. Um comentário, Terça Livre recebeu 100 mil do governo Bolsonaro, né, para manter o site, né? 100 mil em função dos bilhões que o governo petista passava para a Globo, né? Vamos dizer, troco. Eu sou favorável à transparência. Com certeza. Porque se o governo tem essa verba e ela é legal, não importa se o cara é de direita ou de esquerda, é legal. Claro. O problema é que a grande mídia se acostumou com muito dinheiro. Muito. A classe artística brasileira, que eu digo... O top, né? O top. Se a gente somar todos os grandes projetos que a Lei Rouanet patrocinou, todos os outros artistas de segundo, terceiro e quarto escalão, vamos chamar assim, porque tem muito artista do quarto escalão melhor que os de primeiro escalão. Com certeza. Tem gente... Vamos um exemplo bem claro. Quem votaria para ser o melhor cantor brasileiro hoje é o Pablo Vittar. Ganhou mais um prêmio agora, recente. Então, são essas coisas que não dá... Quer dizer, dá para entender. É a modernidade. Né? Modernidade. Então, assim, em nome de uma pseudo... conta que nós temos que pagar, ficam fazendo bobagem. Homofobia, para mim, é o sinônimo de... Contra a homofobia era aquele costureiro lá, o que faleceu. E era amigo do Bolsonaro. O Clodovil. Sim, mas o Bolsonaro, outro dia passou um vídeo, recebi um vídeo outro dia, que durante os 2 deputados, o Bolsonaro pediu uma parte
e elogiou a sensibilidade do Clodovil. Mas assim, sem gozação. Claro. Eram amigos. Não, e o Clodovil nunca foi um desleixado, ele era um gentleman, né? Olha, O que eu faço na minha casa é uma coisa, e o que eu cidadão, eu sou cidadão, né? ele foi bem melhor que o Tiririca. Tá louco, dava de 10-0, né? Vamos falar um pouquinho da política local. Como é que tu tá vendo essa largada que começou essa semana, né? São 4 candidatos, né? E tem a oposição, que é a antiga situação, né? Atual situação, uma terceira via com a Glória e o Darcy, e mais o Catafesta. Como é que tu está vendo essa largada aí? Quem é o vice do Catafesta? O vice do Catafesta é um policial aposentado do partido dele. Não lembro de ter visto ele. Como também não lembro do Darcy. O Darcy trabalhou no governo Bareta e no governo lá de Canoas, né? Certo. Não lembro. Ele é um bom técnico, um rapaz muito bom, né? Falaram bem dele. Assim, eu te digo que, segundo a minha sensibilidade política de especialista político, claro. Todos nós somos, né? A gente tenta acompanhar. Claro. Há um empate técnico entre os 4 candidatos. Na largada, todos têm a mesma chance. Tem as mesmas chances. Mas falando sério agora, eu vejo, assim, Farroupilha, segundo o que a gente percebe, vai ser bem administrada nos próximos 4 anos. Sim, nós temos candidatos bons, como tivemos no passado também, né? Claro. Tivemos candidatos que ficaram em 2º e 3º lugar, que eram bons candidatos. Claro. Podiam ter. Mas eu diria assim, nós temos um candidato bom administrador e fraco, mais fraco, não é fraco, com menos potencial político. Nós temos bons políticos com menos potencial de administrador, mas assim, a perfeição não existe. É difícil. Né? Se você... Vamos ao exemplo do Bolsonaro. Bolsonaro nunca administrou nem a própria família. E até se você... ele teve 3 ou 4. Sim, mais que uma família e outra. A militar não administra a família. Quem administra é a mulher. Ele vai para o mato quantos dias? A mulher é que manda em casa. E mulher não demora muito a se acostumar. Não, é rápido. Ela se acostuma a mandar e deu. Então ele manda no exército e ela manda em casa. Então eu tenho essa visão. O que acontece em Farroupilha? Se nós tivermos um prefeito eleito que faça uma escolha técnica e que não chame vereador que perdeu a eleição lá para dentro, chame só se ele tiver muita capacidade técnica, conhecimento da área que ele vai atuar. Por exemplo, o cara perdeu a eleição, ele é um agricultor, conhece de gestão da agricultura, essa coisa toda, tem um bom relacionamento dentro do meio dele. Não importa se ele tem alguns adversários políticos, ele fazendo a coisa certa é a conta. A Tereza Cristina só tem gente do PP e coisa parecida do lado dela? Claro que não. Tem muito MDB lá dentro. Por isso que ele é uma das melhores do governo Bolsonaro. Está aí. Então, se você olhar o Tarcísio, não é político, mas ele está atendendo todos os brasileiros, independente da política. Todos os estados brasileiros estão sendo contemplados com obras. Se o próximo prefeito tiver essa sensibilidade, tiver um pouco de liberdade, porque é aí que vem o problema. O fulano lá se elegeu, tem 30 cabo eleitoral. Eu sempre disse, me desculpe os cabos eleitorais, que eles são importantes, mas se ele fosse muito bom, ele não era cabo eleitoral. Ele estaria administrando a empresa, com um bom cargo político, um bom cargo administrativo, ele seria um diretor não sei de quê. Então, ele não é dos melhores quadros para você colocar à frente de uma secretaria, à frente de um departamento importante da prefeitura. Ele poderá participar de um governo como assessoria secundária e não como linha de frente. E eu não vejo isso nas administrações. É difícil. Né? É difícil, porque o cara me conseguiu tantos votos. Então, pela quantidade de votos que ele me conseguiu, eu tenho que colocar ele no primeiro escalão. Mas ele está preparado para assumir o primeiro escalão? Ele tem conhecimento daquilo que você exige e precisa que ele faça? Então, esse é o maior erro da administração pública, em todos os níveis. Você não vota por capacidade, e sim pelos votos que você conseguiu. E uma coisa importante, né, Senhor? Eu acho que com as redes sociais, o eleitor está mais ligado, né? Tá e mais informado. Mais informado. Então, assim, é o momento de nós pedir para os eleitores, para eles analisar bem o currículo de cada um, né? Currículo. São 190 candidatos a vereadores, com vaga para 15 só, né? Então, assim, se nós fizermos um levantamento para quem serão os melhores 15, já é um bom começo, né?
Ou esses 4 candidatos ali, quais que vão ter condições de administrar melhor a cidade, ouvindo as necessidades do povo, eu acho que é um bom começo. Seria uma também. contribuição, além da fiscalização, a legislação, a contribuição. São 3 coisas diferentes. Exatamente. Porque se ele fiscaliza bem o executivo, se nós tivesse, e aqui vai uma crítica para a atual Câmara de Vereadores, se fosse uma Câmara de Vereadores realmente preocupada com a cidade, preocupada em não deixar as coisas acontecer, não precisava ter feito o impeachment do prefeito. Exatamente. Você tem que fazer o impeachment do que ele está tentando fazer. Exato. Porque passa por lá. Sim. Ah, não, mas ele suplementou. Denuncia. Isso aí. Você é vereador. Você tem toda... A legislação te protege para fazer isso e te manda fazer isso. Legislar e fiscalizar. É fiscalizar. E sugerir também qual é o problema. Você ouve a sua base. Ó, prefeito, o secretário, o pessoal está pedindo isso e isso. Vamos fazer? Eu participei muito de perto com o meu cunhado, que foi vereador em Cambará, cidade pequena, mas vale para cidade grande. O exemplo é o mesmo. O exemplo é o mesmo. E ele chegava e dizia, mas tu vê os caras, reúne o pessoal, conversa, isso aqui não é possível. Qual é a segunda opção? Pronto, resolve. E deu certo. Então eu acho que os exemplos que deram certo, nós temos no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Hoje o mundo está na palma da nossa mão. Como o Estado de Minas Gerais está dando um grande exemplo. O Estado, o Colatina no Espírito Santo, se o prefeito pudesse ser reeleito, ele ficava 10 anos, 20 anos no poder. Por quê? Porque é um homem humilde que ouve o povo, né? A gente vê cada coisa daquele homem que é impressionante. Sim, impressionante. O pessoal diz que demagogia isso e aquilo. Não é. Vão lá perguntar para a população. Não é. A grande maioria da população. É unanimidade, né? Unanimidade. Uma coisa que eu tenho visto nos últimos governos, assim, é que o cara se transforma e se revela também, né? Porque ninguém muda, né? O cara se revela mais do que se transforma. Mas as pessoas se transformam assim num rei que tudo acontece com a palavra dele. Que coisa triste isso, né? E no município é mais complicado ainda do que no estado e na União, porque todo mundo conhece. O prefeito ele não consegue administrar morando em outra cidade, em outro estado. Ele está aqui dentro do município. As pessoas enxergam, até porque ele deve continuar frequentando os mesmos locais. E o problema maior da população, no geral, não só no Rio Grande do Sul, como no Brasil, é que o político nasceu para ser aplaudido. A partir do momento que ele se elege, né? Eu e você aqui estamos dizendo, nós temos que fazer isso, isso, isso. Chega na frente do prefeito ou de um vereador, você... Negativo. E não fala. É raríssimas exceções. Negativo. Mas ele entra na tua... Sim. Mudou agora, está mudando agora. Sim. E são exemplos que devem ser seguidos. Isso é. Você chega lá para pedir voto, você dá a melhor cadeira para o cara sentar e fica ouvindo as baboseiras, às vezes não, mas às vezes baboseira, com toda a atenção do candidato. É difícil tu questionar o candidato. O cara já foi vereador, vai lá te prometer, para um pouquinho, você não estava lá, por que não fez? É isso aí. Então, hoje começou e tem muita gente falando, inclusive nas redes sociais, eles que me apareçam lá em casa. Já tem até placas, né? Se não aparecer em 4 anos, não aparece, não então, é agora. Tem muita piada em Muito. cima disso. Então, eu acho que finalmente o brasileiro com esse seu bom humor está prestando um baita serviço. Isso é prestação de serviço. Porque a gente tem que se ligar. Quem é o candidato que eu posso acreditar que ele seja capaz de fazer alguma coisa para o bem da cidade, que é para o bem de todos. Eu, como cidadão, prometo que vou continuar dizendo coisas que o administrador não vai gostar de ouvir. Agora, se ele for inteligente, ele vai pensar no que eu falei. Eu acho que o mínimo que ele pode fazer é pensar. No mínimo. Né? E a segunda coisa que ele pode fazer é levar os seus pares, porque ninguém administra sozinho. É isso aí. Leva para dentro da casinha. Pessoal, tem um doido lá falando isso, isso, isso. O que vocês acham? Distribui a coisa. É só louco, tá bom. Agora, não tem problema. Tem fundamento? Não tem problema. Né? Porque não adianta, né? Ao longo da vida a gente vê que a base aliada se junta no governo para sustentar o governo, não é diferente do governo Bolsonaro, né? Sim. E essa base aliada não diz as coisas que ele precisaria ouvir. Então ele acha que aquilo ali está tudo certo. E também tem um detalhe. O administrador público, quando ele conversa com você, cidadão comum, você leva para casa uma imagem dele. Aí, se você conseguir colocar um gravador e ouvir só a intimidade do entorno, dos puxa-saco, vamos ser bem claro. Para se manter no poder. Né? Eles fazem qualquer coisa. Sim. O chefe sempre tem razão, não são capazes de
ser um pouquinho mais... Se posicionar, né? Por isso me surpreendeu a reunião de ministros vazada pelo Sérgio Moro. Sim, foi bom. Me surpreendeu. Foi bom. Sinceramente, eu estive na antessala de uma reunião ministerial quando o Lula chamou o Manteiga 2 vezes e estava sentado do meu lado. E ele disse, eu tenho que ir porque senão o homem... Eu disse, vai de uma vez. Aí ficou o secretário dele só falando com a gente. Então assim, já estive na antessala. E a gente mais ou menos conhece, eu falo quantas vezes já falei com ex-ministros, né? Claro. E aí o Bolsonaro, primeiro, numa reunião ministerial, simplesmente se diz tanto palavrão. Os palavrões que saíram foram uma enormidade. Segundo, o que passou para a população. E aí os caras vão perguntar se o Bolsonaro subiu nas pesquisas só porque deu dinheiro para... Tem uma série de coisas. E aquela reunião provou quem é realmente, o que ele quer para o Brasil. É isso aí. Se é isso mesmo que ele quer ou não, mas foi isso que ele disse na reunião ministerial. Sem ser, vamos dizer assim, para não ser publicado. Foi na intimidade do governo. E aí eu não sei qual é o erro do Moro querer divulgar beneficiou o Bolsonaro. Eu não sei qual é. Dizem que ele foi inimigo, eu acho que ele é amigo. Não, mas foi o lance da Polícia Federal. Né? Só isso que... Pois é, mas através do que ele falou sobre a Polícia Federal, é uma questão chefia, subalterno, porque ele dizia que ele queria mudar, e ele pode mudar. E o Moro não queria mudar, mas por quê? Mas me diz por que eu tenho que mudar. Não, quer dizer, por que tu não quer que eu mude? Eu sou teu chefe. Tu tem que me explicar por que tu não quer mudança. Tu entendeu? Há uma inversão, e o pessoal entendeu isso. Sim. Aí, o que subiu nas pesquisas de apoio ao Bolsonaro foi uma série de coisas, não foi só uma. E agora você vê projetos, você vê obras andando, você vê uma economia que diante de uma pandemia, que todo mundo... Vamos combinar. Tinha mais gente querendo quebrar o Brasil no andar de cima do que querendo ajudar o governo federal a sair dessa. Principalmente o governo de São Paulo, né? O governo de São Paulo, do Rio. E agora, vamos combinar. Falando nisso, o que vai sair de podridão ainda, de roubalheira dos governos estaduais e das prefeituras quanto à pandemia, esperem para ver. É o Covidão. O Covidão. A Polícia Federal vai ter muito trabalho. Já está tendo, né? São alguns bilhões que foram... Onde estão os hospitais de campanha? Para que serviram? E quanto custaram? Vai ter que ser explicado. Com certeza. Tem hospital de campanha aí enorme que não foi... Nenhuma pessoa não entrou. Exatamente. Sem contar os containers que contrataram frigoríficos para botar os cadáveres, né? Os cadáveres. Que coisa triste. Então, tudo isso dessa forma... E quanto tempo a China ficou sem fechar? 3 semanas. Isso é. Assim, sem fechar não, fechado. 3 semanas. A semana que é aniversário do ano chinês, né? Comemoração do ano chinês, mais 2 semanas, só. E nós aqui, há 7 meses, ainda fiquem em casa. Muito triste. Triste. Seu adeus final para essa semana. Eu só quero dizer a todos que nos acompanham que temos que ter esperança. Porque sem ela, eu acho que é o momento da gente renovar as esperanças e acreditar que este país rico, muito rico, ainda tem jeito. Vamos prestar atenção nos próximos 45 dias, que influenciarão nossos próximos 4 anos ou mais. Então é muito importante. Bem lembrado. Bem lembrado. 45 dias só, mesmo que você não goste de política, acompanhe, escolha melhor o seu candidato. Tem alguma dúvida do candidato? Deixa de lado. Tem outros candidatos novos. Tem muita renovação, hein? E que esse candidato possa ser cobrado no futuro. Por opção, a Câmara de Vereadores vai renovar mais de 50%. Que não vão para a reeleição. Não vão para a reeleição. Já é um bom começo. Né? E alguns que se lançaram para a reeleição são bons, fizeram um bom trabalho. Com certeza. Alguns fizeram um bom trabalho. A esperança é a última que morre. Mesmo para o brasileiro, que leva muita coisa. A nossa esperança nunca morre. Se tivesse que morrer, já teria morrido. Já passamos por muita coisa ruim. Um abraço a todos e até a próxima.